Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar agora sobre quando pensamos que Deus é o nosso adversário. Vamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus. Gostaria de ler para vocês um texto para compartilhar um pouco desse tema. É de Atos capítulo 16, do versículo 6 até o versículo 10. Diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Querido, nós podemos ver esse texto onde o próprio apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele quis ir para a Ásia, mas Deus o impediu. Depois ele quis ir para Bitínia e Deus novamente o impediu. E nós podemos ver nesse detalhe aqui que diz que o Espírito Santo o impediu. E se ele fosse pensar assim: puxa vida, é um sonho, é um projeto legítimo, eu vou pregar o Evangelho, eu quero alcançar pessoas da Ásia e da cidade de Bitínia para Cristo Jesus. Mas só que Jesus Cristo tinha outros planos e propósitos para ele. Ele foi para a Europa, ele foi para a Macedônia. E graças a essa ida de Paulo à Macedônia, nós estamos aqui. Por causa desse projeto de Deus, onde ele, Lucas e todos que estavam acompanhando essa viagem, diz o versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles entenderam o propósito de Deus. Então, queridos, o nosso desafio, diante de tantas situações difíceis e complicadas que vivenciamos, onde nós encontramos portas fechadas, onde nós encontramos caminhos, estradas com muitos obstáculos, onde nós vemos alguns sonhos nossos despedaçados, esteja cada vez mais em comunhão com Deus e creia que às vezes Deus despedaça os nossos sonhos, Deus coloca empecilhos na nossa caminhada, porque Ele tem sonhos melhores para você, Ele tem portas melhores para você, Ele tem caminhos melhores para você. E o grande desafio para mim e para você, como Paulo, que ele era muito instruído na palavra de Deus, uma pessoa temente a Deus, mesmo assim ele teve certas dificuldades de entender o propósito de Deus. E quando eu leio esse texto, eu fico até em paz diante das minhas teimosias diante de Deus, porque às vezes eu sou teimoso, mas Deus fala não. Deus despedaça os meus sonhos. Quantos sonhos que Ele despedaçou, para mostrar sempre para mim que as propostas dEle, que os sonhos dEle, que os caminhos dEle são melhores que os meus. Então, não seja altivo, não seja orgulhoso, mas esteja cada vez mais acessível a Deus, ouvindo o Espírito Santo, porque Ele mostrará para você, querido, que os sonhos dEle, que os projetos dele são os melhores que os teus. Acredite nisso, viva nesse caminho, vive nessa perspectiva de vida e você será feliz e muitos serão alcançados e você verá que Deus fará grandes coisas em você e através de você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.